Oscarito conquistou o Brasil inteiro, fez rir gerações, lotou cinemas de norte a sul do país durante décadas, era comparado a Charlie Chaplin, era amado como poucos artistas alguma vez foram amados neste país. O Brasil não tinha apenas admiração por ele, tinha carinho, tinha gratidão, tinha aquele amor genuíno que o povo reserva para quem lhe toca na alma. E, no entanto, numa manhã comum de julho de 1970, Oscarito estava sozinho, numa sala vazia, sem câmeras, sem público, sem aplausos, a ensaiar um salto que a indústria já não queria ver, um salto que o Brasil já tinha esquecido, tentando provar algo a si próprio que ninguém mais se lembrava de lhe pedir. É uma manhã de terça-feira. A família arruma malas para o fim de semana no sítio, e Oscarito fica para trás, olha para o chão, respira fundo, e começa a repetir os passos do malandro que o consagraram. Aquele saltinho com os 2 pés para trás, marca registrada de uma carreira de 50 anos. Acho que estou ficando velho e gordo, disse a mulher a rir como sempre. Como se fosse uma piada, como se a dor coubesse dentro de uma piada. Minutos depois, as pernas formigaram, o corpo endureceu. E o maior comediante da história do cinema brasileiro caiu no chão da sua própria sala, entrando num coma do qual nunca mais acordou. Como chegou aqui? Como Oscarito, o homem mais amado do Brasil, terminou assim, sozinho, esquecido, a ensaiar para uma plateia que já não existia? Hoje, neste dossiê, vais entender as razões surpreendentes, as causas reais, os bastidores que ninguém conta, o que a elite fez, o que a indústria fez e o que o Brasil deixou acontecer sem perceber. Fica até ao final, porque a história só faz sentido completa. Mas antes de continuarmos, deixa o teu like agora. Não custa nada e para nós significa tudo. E diz nos comentários qual é o filme ou o momento de Oscarito que mais te marcou. Queremos ler. E quando terminares, partilha este dossiê com os teus amigos e familiares no WhatsApp, porque esta é uma história que merece ser conhecida. Vamos aos factos. Oscar Lorenzo Jacinto de la Imaculada Concepción Teresa Dias. Repete este nome em voz alta. É um nome enorme, carregado, quase impossível de memorizar. E foi exatamente por isso que o mundo o conheceu simplesmente como Oscarito. Um nome pequeno para um homem que era tudo menos pequeno. Nasceu a 16 de agosto de 1906, em Málaga, no sul de Espanha. Mas Málaga foi apenas o acidente geográfico do seu nascimento, porque Oscarito nunca foi espanhol na alma. A sua família tinha 400 anos de tradição circense. 400 anos. Pensa nisto. Quando a maioria das famílias ainda não sabia o que queria ser, a família de Oscarito já passava de geração em geração o mesmo dom, o dom de entrar numa arena, olhar para o público e fazer com que o mundo lá fora deixasse de existir por alguns minutos. O pai era alemão, a mãe portuguesa, tinha tios franceses, ingleses, espanhóis, italianos e dinamarqueses. Era um homem sem fronteiras antes de saber o que fronteiras eram. E com apenas 1 ano de idade, atravessou o Atlântico, quando seus pais foram contratados pelo Circo Spinelli, no Rio de Janeiro. O Brasil recebeu-o sem saber o que estava a receber. Com 5 anos, Oscarito subiu ao palco pela primeira vez. Não como espectador, não como figurante, como artista. Vestido de índio numa adaptação livre de O Guarani, de José de Alencar, ao lado do lendário palhaço Benjamin de Oliveira. 5 anos. A maioria das crianças ainda estava a aprender a ler. Oscarito já sabia fazer o público respirar no seu ritmo. No circo, aprendeu tudo. Foi acrobata. E não o tipo de acrobata que faz malabarismos ocasionais. Era um acrobata de verdade, com o corpo treinado desde a infância, para desafiar a gravidade, para dominar o espaço, para transformar o movimento físico em linguagem. Foi trapezista. Foi palhaço. Aprendeu a tocar violino com uma precisão que o levou a trabalhar como instrumentista nas salas de projeção do cinema mudo, numa época em que os filmes não tinham som e a música ao vivo era o que dava emoção às imagens. Oscarito era o som dos filmes antes de os filmes terem som. Em 1932, um empresário chamado Alfredo Breda viu nele algo diferente.
Algo que o teatro de revista precisava desesperadamente. Uma comicidade nova, física, improvisada, com raízes no circo, mas com a inteligência de quem percebe o público de instinto. Convidou-o para estrear na peça Calma GG, uma sátira política ao presidente Getúlio Vargas. Era uma época perigosa para fazer humor político. Vargas era um ditador. E Oscarito entrou em cena e fez a imitação do ditador sem peruca, sem enchimento, sem qualquer acessório. Apenas com o seu próprio corpo, a sua expressão, os seus olhos. Passava horas em frente ao espelho com uma fotografia de Getúlio ao lado, estudando cada detalhe do rosto, cada traço, cada postura. O resultado foi tão preciso, tão devastadoramente engraçado, que o próprio Getúlio Vargas mandou chamá-lo. E em vez de punição, ficaram amigos. Isso diz tudo sobre o talento de Oscarito. Tinha o dom de fazer rir até quem estava a ser ridicularizado. No cinema, a consagração definitiva chegou com as chanchadas da Atlântida cinematográfica. Eram filmes populares, coloridos, barulhentos, cheios de música, dança, paródia e comédia física. Exatamente o tipo de cinema que a elite intelectual desprezava. E exatamente o tipo de cinema que o povo brasileiro amava de verdade. A parceria com o Grande Otelo tornou-se lendária. Dois homens completamente diferentes. Um branco, europeu de origem, físico exagerado e expressivo. O outro negro, brasileiro, pequeno e ágil, que juntos criavam uma química que nenhum argumentista conseguia escrever. Era algo que nascia em cena, no improviso, no instinto de dois artistas que se percebiam sem precisar de palavras. Comparavam Oscarito a Charlie Chaplin, a Cantinflas. Chegou a receber um convite formal para trabalhar em Hollywood. Recusou. Vim para cá com 1 ano de idade e sofri mais do que sovaco de aleijado. Podia ter nascido na China ou no Polo Norte, mas sou brasileiro puro na batata. Esta frase resume tudo. Oscarito escolheu o Brasil quando o Brasil ainda não o tinha escolhido a ele. E quando o Brasil finalmente o escolheu, deu-lhe tudo. O amor do povo, o reconhecimento nacional, a fama que só os verdadeiramente grandes conhecem. Fora dos ecrãs era um homem diferente do personagem, quieto, introspectivo, quase tímido em situações sociais formais, mas bastava a luz do palco acender para se transformar completamente, como se o artista e o homem fossem duas pessoas distintas que partilhavam o mesmo corpo. E é precisamente nesse detalhe que está a semente de toda a tragédia que viria a seguir. Se existiu um momento na história do cinema brasileiro em que o povo e a indústria estavam completamente alinhados, esse momento tinha o rosto de Oscarito. Os anos 40 e 50 foram os seus anos. Não havia discussão, não havia concorrência. Havia Oscarito e havia todos os outros. A Atlântida Cinematográfica era a maior produtora de cinema popular do Brasil. E Oscarito era o seu ativo mais valioso. Não porque assinava contratos milionários, não porque exigia camarins luxuosos, mas porque quando o nome dele aparecia no cartaz, os cinemas lotavam. Era simples assim. Carnaval no Fogo, aviso aos navegantes, Carnaval Atlântida, O Candidato, nem Sansão nem Dalila, filme a filme. Oscarito construiu um catálogo que era, na prática, a banda sonora da alegria brasileira durante 2 décadas. Mas o filme que melhor resume o que ele era capaz de fazer chama-se Matar ou Correr, de 1954. Uma paródia do cinema de faroeste americano, o gênero mais popular do mundo naquela época, feita com humor físico, timing perfeito e uma capacidade de transformação que deixava o público sem fôlego. Oscarito entrava numa cena como um homem normal e saía como um personagem completamente diferente, sem grandes recursos de maquiagem, sem efeitos especiais, apenas com o domínio absoluto do seu corpo e da sua expressão. Era o que o circo lhe tinha ensinado desde os 5 anos. O corpo como instrumento, o rosto como palco, os olhos como narrativa. A parceria com o Grande Otelo merece um capítulo à parte, e um dia vai tê-lo. Mas por agora fica a essência. Eram 2 homens que se completavam de uma forma que nenhum argumentista conseguia planear. Grande Otelo era a agilidade, a espontaneidade, a energia explosiva. Oscarito era a construção, o timing,
A capacidade de transformar um gesto simples em algo inesquecível. Juntos criavam cenas que o público revê hoje, décadas depois, e continua a rir. Isso é a definição de genialidade. Não o que dura uma semana, o que dura para sempre. O público brasileiro não apenas gostava de Oscarito, identificava-se com ele. Os personagens que interpretava eram sempre o malandro carioca, o homem comum apanhado em situações absurdas, o pequeno que enfrenta o grande e sai pela tangente com um sorriso. Era o espelho onde o Brasil se via e gostava do que via. Não o Brasil que os intelectuais queriam que existisse. O Brasil real, com as suas contradições, o seu humor, a sua capacidade de transformar a dificuldade em piada. E fora do ecrã, a fama era igualmente avassaladora. Oscarito viajou por todo o Brasil com peças de teatro. Trabalhou na Rádio Tupi, que era o maior meio de comunicação da época, o equivalente ao prime time da televisão de hoje. Compôs músicas para filmes, recebeu prêmios, foi reconhecido nas ruas de norte a sul do país como nenhum outro artista da sua geração. Quando o convite de Hollywood chegou, o Brasil inteiro ficou em suspenso. Será que o ia perder? Oscarito respondeu sem hesitar. Recusou. Escolheu o Brasil. Escolheu o povo que o tinha adotado. Escolheu as chanchadas, os cinemas do subúrbio, as gargalhadas do homem comum que pagava o seu bilhete e saía da sala mais leve do que tinha entrado. Nesse momento, Oscarito era mais do que um ator, era uma instituição. Era parte da identidade cultural brasileira, da mesma forma que o carnaval, o futebol e a bossa nova. Intocável, eterno, ou assim parecia. E então chegaram os anos 60. E com eles chegou uma nova ideia sobre o que era o cinema brasileiro. Uma ideia que iria mudar tudo e destruir algo que Oscarito nunca mais conseguiu recuperar. O cinema novo surgiu como um movimento intelectual e artístico, liderado por nomes como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. Era um cinema sério, político, comprometido com as injustiças sociais do Brasil. Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, obras que o mundo inteiro reconheceu como obras-primas. E em si mesmas eram exatamente isso. Mas havia um problema. Para afirmar o novo, era preciso destruir o antigo. E os intelectuais do cinema novo fizeram isso com uma crueldade que hoje seria impensável. As chanchadas, os filmes que tinham dado alegria a milhões de brasileiros durante décadas, foram declaradas alienadas, comerciais demais, sem valor artístico. O povo que as amava foi tratado como ingênuo e manipulado. E Oscarito, o rosto desse cinema popular, sentiu cada palavra como uma bofetada. Agora para um momento e pensa nisto, quando uma elite intelectual decide que a alegria do povo não tem valor artístico, quem está realmente a ser alienado? O povo que ri ou a elite que não consegue rir? Deixa a tua resposta nos comentários, porque isto é uma conversa que precisamos ter. De um dia para o outro, o homem que era comparado a Chaplin passou a ser visto como símbolo de um cinema ultrapassado, superficial, sem substância. Os convites para novos filmes rarificaram. Os críticos deixaram de escrever sobre ele com admiração. As revistas de cultura ignoravam-no. Os festivais não o convidavam. 50 anos de carreira, mais de 50 filmes, plateias lotadas em todo o Brasil. E agora, silêncio. O pior não era o silêncio dos críticos. O pior era a sensação de que o Brasil, o mesmo Brasil que ele tanto amara e que o amara de volta, estava a mudar numa direção que não tinha espaço para ele. Há algo que não se pode deixar de dizer aqui, com toda a honestidade. A rejeição que Oscarito sofreu não foi apenas uma questão de gosto estético. Foi uma questão de classe e de poder. As chanchadas eram o cinema do povo, feito para o povo, amado pelo povo. O cinema novo era o cinema da intelectualidade, feito por acadêmicos para acadêmicos. Ao deslegitimar as chanchadas, a elite cultural brasileira estava a dizer ao povo: o que te faz feliz não tem valor. O que te faz rir não é arte. O que tu gostas não conta. Oscarito foi a vítima mais visível dessa guerra cultural. Mas a vítima real, como sempre, foi o povo.
Achas que isto ainda acontece hoje? Artistas populares que são ignorados ou desprezados por críticos e intelectuais? Dá exemplos nos comentários. Vamos discutir. Existe uma imagem que persiste e que vai persistir também em ti. O palhaço que chora por dentro. É um clichê, sim, mas é um clichê porque é verdade. Porque há algo profundamente paradoxal em viver para fazer os outros felizes quando a sua própria felicidade foi retirada. Oscarito passou os últimos anos da sua vida cada vez mais recolhido. A Atlântida entrou em declínio financeiro. Os convites para papéis novos eram raros e quando chegavam eram sempre o mesmo personagem cômico de sempre, sem desafio, sem crescimento, sem a possibilidade de mostrar que havia mais dentro dele. Pessoas próximas descreviam-no como um homem de natureza introspectiva, que fora dos ecrãs não era o Oscarito barulhento e gargalhante. Era um homem quieto, pensativo, que carregava o peso do que a fama constrói e o esquecimento destrói. E foi nesse período que disse uma das frases mais devastadoras que um artista pode dizer. Qualquer dia eles vão me demolir como um prédio velho. Vou cuidar das galinhas e dos repolhos. Analisa esta frase a sério. Não é desânimo, é lucidez. É um homem que percebe exatamente o que está a acontecer, que vê o processo com clareza e que já não tem forças para lutar contra ele. E mesmo nessa tristeza não perdeu o humor. Como sabem, repolho é uma rosa que engordou e ficou verde de raiva. Mesmo a morrer por dentro, fazia rir, porque era o único que sabia fazer. Já viste um pai ou um avô tentar perceber as músicas que ouves, os filmes que gostas, o mundo que és? Há uma melancolia específica em quem foi grande e sente que o mundo já não precisa da sua grandeza. É exatamente isso que Oscarito estava a viver, multiplicado por 50 anos de carreira, por um país inteiro que o amou e depois o ignorou. Decidiu refugiar-se no sítio em Ibicuí. O seu último espetáculo ao vivo foi ao lado de Dercy Gonçalves. A sua última aparição no cinema foi em 1968, no filme Jovens pra Frente. 1968, 2 anos antes de morrer. Com 62 anos de idade e 57 anos de carreira, tinha começado aos 5, Oscarito saiu de cena. Não com aplausos, não com uma homenagem digna do seu talento, em silêncio, como se simplesmente tivesse deixado de ser necessário. Quanto vale 50 anos a fazer rir milhões de pessoas? Se a resposta for nada, porque o estilo mudou. Então talvez o problema não seja o artista, seja a forma como tratamos quem nos deu tanto. Agora que sabes tudo o que viveu, tudo o que perdeu, tudo o que carregava, voltemos àquela manhã de terça-feira em Ibicuí. A família arrumava as malas, ele ficou na sala e tentou o salto. Não era loucura, não era descuido, era algo muito mais humano do que isso. Era um homem de 63 anos que toda a vida definiu pelo seu corpo, pela sua agilidade, pelo seu domínio do espaço, a tentar provar para si próprio que ainda era ele, que o tempo não o tinha apagado, que ainda havia naquele corpo o mesmo menino de 5 anos que subia ao picadeiro e fazia as pessoas parar de respirar de admiração. Disse: "Acho que estou ficando velho e gordo", a rir, como sempre, como se fosse uma piada, como sempre. Mas não era uma piada. Era um homem a despedir-se de si próprio. As pernas formigaram, o corpo endureceu, e Oscarito caiu. Foi internado em coma. Ficou 20 dias assim, nem cá nem lá, entre a vida que tinha sido e a morte que se aproximava. No dia 4 de agosto de 1970, o coração parou. Faltavam 12 dias para completar 64 anos. Há uma crueldade silenciosa neste fim. Não morreu em cena. Não morreu rodeado de aplausos. Morreu num hospital, depois de ter caído na sala da sua própria casa, a tentar ser quem sempre foi. Esse contraste entre a grandeza da sua vida e a solidão do seu fim é a coisa mais triste de toda esta história. O Brasil, que o tinha ignorado nos últimos anos, de repente lembrou-se quem ele era. Mais de 2.000 pessoas foram ao velório na Assembleia Legislativa da Guanabara. 500 ao cemitério. Jornais escreveram páginas inteiras. Artistas choraram publicamente. O país prestou homenagem ao Rei do Riso. Tarde demais, como quase sempre é. E aqui está o padrão terrível que precisamos de reconhecer.
Ignoramos os nossos artistas quando vivem e celebramos-los quando morrem. Por quê? Porque a morte transforma qualquer pessoa em mito. E os mitos não incomodam ninguém. Não pedem trabalho, não precisam de convites, não cobram o que merecem. São seguros, convenientes, fáceis de amar quando já não podem custar nada. Então, o que ficou de Oscarito? Ficou a parceria com o Grande Otelo, um dos grandes momentos da comédia mundial, injustamente pouco conhecido fora do Brasil. Ficou a figura do acrobata que virou actor, do palhaço que virou estrela, do imigrante espanhol que virou símbolo da alma carioca. Mas ficou também esta lição amarga, que não devíamos precisar de aprender, mas continuamos a precisar. O valor de um artista não é decidido por críticos, é decidido pelo tempo, e o tempo, invariavelmente, dá razão ao povo. As chanchadas continuam a ser vistas. O cinema novo, com todo o seu mérito artístico inegável, é hoje estudado em universidades, mas raramente visto por prazer. Há algo de poético e de justo nessa inversão. Oscarito perdeu a guerra em vida, mas ganhou a história. E antes de terminar, quero deixar-te uma última pergunta. Quem é o Oscarito do nosso tempo? Quem está agora a ser humilhado pela elite cultural, ignorado pelos críticos, esquecido pela indústria, mas amado pelo povo? Pensa nisso e escreve nos comentários. Se esta história te tocou, e tenho a certeza que tocou, faz uma coisa por mim. Partilha este vídeo com alguém que não conhece Oscarito, porque a melhor homenagem que podemos fazer a um artista esquecido é tirá-lo do esquecimento. Deixa o teu comentário com a tua reflexão. Gosto de ler tudo e respondo sempre que posso. E se ainda não subscreveste o canal, faz isso agora. Porque aqui contamos as histórias que merecem ser contadas, as que a história oficial preferiu esquecer. Até ao próximo vídeo.